Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo sobre Autodesk Inventor 2015, ok? Quero desejar novamente a todos aí um ótimo 2015, muitas conquistas e felicidades nesse ano. E um recado antes de começar a nossa videoaula, eu postei um vídeo sobre um sorteio que eu estou fazendo de 6 livros, ok? Vão ser 3 kits. Se você ainda não viu esse vídeo, aí na descrição, ok, desse vídeo vai ter o link. Depois desse vídeo você passa lá, se inscreve no sorteio, beleza? É simplesmente deixar um comentário lá e você está participando, beleza? Quero desejar a todos a sorte no sorteio e vamos ao que interessa. Primeiro, sendo então a primeira videoaula, eu quero retomar uma série que eu havia iniciado, mas não finalizado. Ficou estranho, mas eu vou ser bem franco, que eu comecei o sistema de válvula de esfera 3 vias, acabei deixando ele um pouco de lado, até mesmo porque as peças principais que o pessoal mandou as dúvidas eu tinha executado, mas vamos lá, eu vou finalizar esse conjunto por completo para iniciar a segunda parte, que seria o detalhamento, construção de folha e assim por diante. Lembrando que esse desenho está postado no blog do planosconsiri.blogspot.com.br. Aqui não colocou BR, mas tem um BR sim, tá? O link também está na descrição. Bom, a peça de hoje é a número 10, a maneta, né? Na verdade, eu vou chamar de manípulo, é onde você vai abrir e fechar essa válvula. Bom, eu dei uma analisada nesse desenho e eu tentei executar de duas maneiras. A primeira seria desenhar esse perfil na lateral, ok, com as dimensões, e depois executar uma extrusão. A segunda técnica foi abrir um arquivo de chapa, ok, executar a primeira superfície de 25 e depois executar as dobras. Primeiro, a técnica número 1 que eu falei, ela gera um problema, porque qualquer modificação no perfil, qualquer ajuste aqui nesse caminho, você vai ter que ficar ajustando bastante itens de offset, algumas dimensões vão perder ali os constraints, né, os itens de mates de posicionamento, e depois você vai ter que ficar perdendo tempo ajustando. Então não recomendo. A segunda técnica foi de chapa, que era colocar essa superfície como uma aba principal e as outras como uma dobra. Já vou adiantar que nenhuma dimensão, no caso a 15 milímetros não bateu, ficava 14,90 e alguma coisa. Essa dimensão de 70 estava batendo em relação a 68, nunca chegava na medida certa. Por quê? Quando no método de chapa você faz a dobra, ele acaba aqui colocando a dimensão adicional ou removendo, porque a sua peça aqui vai perder um comprimento devido à deformação de material. Então não recomendo também. Poxa, professor, toda vez que você vai abrir uma peça, você faz essa análise? Sim. Eu aconselho que vocês comecem a partir para esse princípio, porque isso vai economizar muito tempo aí no trabalho de vocês. E a técnica que eu vou utilizar aqui é muito simples. Eu vou fazer um perfil somente com as dimensões principais, no caso 15, raio 7, 25, aqui uma dimensão com raio 10 e o ângulo de 30 com o comprimento de 70. E depois eu vou fazer aqui um sistema de percurso, né? Vou mandar ele percorrer um perfil, né? No caso aqui o perfil retangular, e depois executar as modificações. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Então vamos agora direto ao Inventor. Bom, eu vou abrir aqui uma nova peça, lembrando que eu estou utilizando o arquivo IPJ esfera 3 vias, ok? E eu vou abrir aqui uma peça no sistema métrico standard milímetro, beleza? Se abrir o template normal aqui, só tomem cuidado que às vezes ele está na unidade de polegadas. Ele apresenta aqui para vocês, ó, na janela principal. É só clicar aqui na pasta metric, beleza? Selecionar o arquivo standard milímetro IPT e clicar aqui no botão create. Bom, sem nenhum mistério até então, eu vou começar então a criar um esboço, né, um sketch, exatamente aqui no meu plano, no caso plano XZ, ok? E como que vai funcionar essa técnica aqui? Eu vou utilizar essa dimensão de 25 milímetros como a referência base. Ela vai ser o start tanto para criar esse raio e para criar essas dimensões com 15, ok? Essa dimensão com 30 e depois aqui o 70. Então o que eu vou executar? A primeira linha, aqui comando line, ok? Vou puxar aqui aproximadamente 25, posso até digitar aqui a dimensão, mas depois eu vou ter que alterar, ele vai sofrer algumas modificações. Executar uma linha aqui na parte de baixo,
Ok? Vou cancelar, apertar o ESC e depois eu vou clicar aqui na linha apontada para cima. Bom, por que eu falei que eu vou alterar essa dimensão de 25? Automaticamente eu vou ter que criar os raios, né? Os meus itens de fillet, que na verdade ali são os itens de raio, propriamente dito, tá? Então vamos lá. Aqui então vai ser um raio com 7 milímetros e um ângulo de 50 graus em relação ao X. Então eu vou puxar aqui a minha dimensão, entre essa linha e essa linha aqui, 50 graus, ok? Vou habilitar o comando fillet, preencher o campo aqui com 7 milímetros, selecionar essas duas informações e ele já vai criar aqui essa minha peça. Agora sim eu posso puxar essa dimensão, ok, alinhada. Notem que o símbolo ali do mouse alterou, né? Se eu puxo um pouco antes, ó, ele já muda a cota. Mas quando eu passo ali quase na diagonal dessa linha, ele troca o símbolo para um item de alinhado. Eu clico novamente e ele apresenta a informação. E altero aqui para 15 milímetros. Reparem que o 25 não está pegando mais na origem da linha, e sim aqui no ponto de coincidência com o raio. Então eu posso até deletar essa dimensão que não tem mais nenhuma função. Os 25 milímetros que eu usei no começo foi só para orientar a proporção do meu sketch, beleza? Então voltando aqui, essa linha com 70 tem 30 graus, então vamos lá. Dimensão entre essa linha e essa, ok, em relação ao X 30 graus, quase eu acertei. E o comprimento dela eu não coloco, eu vou fazer primeiro o fillet. E o raio agora tem uma pegadinha, por quê? Reparem que o raio que eu estou executando é na dimensão superior, ok? Se eu colocar esse raio na mesma linha, né, no caso aqui, puxando a orientação, ele vai dar um erro de proporção. Porque esse raio de 10 na parte de baixo, o raio aqui em cima, pessoal, seria exatamente 10 mais a espessura dessa chapa. Sendo assim, então, o raio total aqui desse elemento na parte superior seria 13 milímetros. Depois eu executo, então, um comprimento de 70. Olha só, raio, fillet, 13 milímetros, essa linha com essa linha, ele já executou o raio, ok? E agora eu jogo aqui o comprimento, lembrando que é uma cota alinhada com 70 milímetros, beleza? Esse é o perfil do nosso manípulo. Se eu executar um offset aqui, ó, e puxar para baixo com 3 milímetros, o nosso desenho teoricamente estaria pronto, ó, só para vocês verem, ó, 3 milímetros. Vou puxar uma cota aqui, ó, raio de 10, para vocês verem que ele bateu exatamente. Ah, professor, mas a dimensão de 70 ali, ele modificou? Claro que não, porque ele faz um offset e a proporção de escala é a mesma, somente o raio que sofreu alteração. Então, cuidado com essas pegadinhas. Agora, analisando isso mais para frente, se você tiver que alterar todas essas dimensões, você vai ter que alterar um grupo muito grande. Então, eu recomendo que você não faça o offset para vocês fazerem um perfil com um item chamado sweep, beleza? Então, vamos lá. Tendo esse perfil, clico no Finish Sketch, ok? Próximo passo, você vai pensar agora que é simplesmente clicar aqui no nosso plano YZ e executar um esboço. Bom, seria simples se o nosso item, o nosso percurso estivesse exatamente aqui no 00. Porém, como ele sofreu aquele raio, ele teve ali um deslocamento, eu recomendo que você faça então o esboço exatamente em cima aqui da sua linha, do seu percurso. Você pode até tentar fazer o comando sweep, ele vai te dar uma mensagem de alerta, indicando que a melhor geometria a ser criada tem que ser com uma intersecção com o percurso. Se você desenhar ele no espaço flutuando, não é recomendado. Aqui então eu vou executar um plano, ok? Com base no plano YZ, aqui com um deslocamento de 10 milímetros, ok? Não vou estender muito, é só para ele cruzar exatamente o perfil. A partir dele, então, eu vou habilitar o comando Sketch e executar o retângulo por 2 pontos, ou seja, vim aqui em cima no meu item de Create, habilitar o retângulo, método de 2 points, beleza? Clico nesse elemento, seleciono o ponto 00 e quando eu puxo o mouse eu vou encontrar duas dimensões. A largura seria 15 milímetros, digito a informação, não aperto o Enter, aperto a tecla Tab. Ele vai mudar agora para a altura desse retângulo, no caso 3 milímetros. Agora sim, confirmando com Enter, você vai ter a sua geometria desenhada. Ele já apresenta as cotas e não precisa executar nenhuma alteração. Bom, feito esses ajustes, eu finalizo o meu sketch e agora basta habilitar o comando Sweep.
Bom, o comando sweep, ele está na aba 3D Model, junto do grupo Create, e ele vai habilitar essa janela para vocês aqui. O nosso método não vai ser alterado, o type vai ser path, orientação, orientation, vai ser path também. O botão path, ele vai estar habilitado, basta então selecionar aqui ó, o caminho, beleza? Ou seja, aquele esboço inicial. Dando um clique, ele executa a nossa geometria. Eu vou clicar no botão OK e ele não vai indicar nenhuma mensagem de erro ou alerta, ok? Então eu tenho aqui a minha geometria do Manipulo executado. O plano que você criou de referência, você pode esconder aqui a visibilidade e vai estar tudo ok. Bom, já aproveitando o gancho, vou executar o fillet, no caso de 7,5 mm, então raio 7,5. Seleciono essa aresta e esta, ok? E as duas arestas superiores, conforme o desenho havia demonstrado. Vou finalizar aqui o comando de fillet no 3D no Model, ok? E agora eu vou executar todos os rebaixos que estão aqui nessa estrutura. Bom, eu vou executar essas duas principais aqui, ó, tanto o quadrado quanto o oblongo que está aqui no meio, com o item de sketch e extrusão pelo sistema de cut, ou seja, cortar. E os outros dois elementos aqui eu vou fazer por hole, eu vou fazer 2 points, ou seja, 2 pontos de orientação e executar ali um furo. Bom, vamos então ao que interessa. Esse quadrado está exatamente no meio aqui desse círculo, ou seja, orientado ao 00, dimensão 5 mm. O truque aqui, pessoal, é o seguinte, quando você habilita o Start 2D Sketch, e você seleciona o plano aqui superior, reparem que a tela de vocês ficou orientada em relação a essa superfície. A peça se ajustou à sua vista. Eu venho automaticamente no Project Geometry e eu vou projetar aqui ó, esse centro, esse raio, para ele pegar esse ponto. Sem essa projeção eu não consegui enxergar esse ponto. É algo simples. Na sequência, eu vou habilitar o comando de retângulo, só que dessa vez eu vou clicar aqui ó, na opção To Point Center. Reparem que eu vou dar um ponto de orientação inicial e depois eu vou jogar as dimensões. Fica muito mais prático. Então, clico aqui em To Point Center, dou um clique, puxo a dimensão para qualquer lado, tá? Como é um quadrado, então aperto 5 no meu teclado, aperto a tecla Tab e digito 5 novamente e confirmo com Enter. Reparem que eu não fiz nada ali muito difícil, foi algo simples. Finalizo o sketch, ok? E agora eu faço o comando de Extrude por o item aqui de Cut, por remoção. Eu vou pedir uma espessura, no caso eu vou pôr exatamente a espessura da peça, 3 mm. Caso ela tenha alguma alteração, seria recomendado que você selecionasse o item de To Next Face ou o item de True All, que é cortar tudo. Mas aqui nesse caso 3 mm já é o suficiente, beleza? Fiz então o primeiro rebaixo. Bom, próximo passo, executar aqui um oblongo. Bom, abri um esboço nessa superfície, repare que o desenho também se ajustou. A única coisa que eu vou me preocupar aqui agora é a dimensão do oblongo, porque eu vou subentender que ele está centralizado nessa estrutura. Ele tem de centro a centro 14 mm e o raio 4 mm, algo fácil de decorar. Então, nessa superfície, eu preciso primeiro encontrar o centro daqueles 25 mm. Como que eu faço isso? Eu vou habilitar o Project Geometry novamente e selecionar a primeira linha do raio e depois a segunda linha do raio, como se fosse uma orientação. Eu vou habilitar o comando Line e aqui dentro do meu item de Format eu vou selecionar a opção de Construction, que é uma linha de orientação para as outras peças, ok? Sendo assim, eu vou clicar no midpoint. Na verdade, ele não põe um nome midpoint, ele põe somente o pontinho verde, tá? Mas eu subentendo que é midpoint. Da linha da esquerda, arrasto o mouse até a linha da direita, ok? Eu acho que ele ficou com a dimensão errada aqui, mas aqui não tem problema. Olha só que eu vou executar. Eu vou finalizar aqui o sketch, ok? Eu vou voltar aqui no meu item de sweep e pegar primeiro essa dimensão. Para aqueles que devem estar gritando aí, jogando nos comentários, o professor esqueceu a dimensão de 25. Olha só que facilidade. Não foi por querer não, tá? Isso aqui foi meio que no improviso do vídeo. Clico aqui, ó, 25 mm, confirmo essa dimensão, nenhuma parte da peça sofreu um erro, ou seja, não deu nenhuma mensagem, não preciso alterar mais nada, somente o comprimento. Clico no Finish. Quando eu volto,
aquelas duas linhas já foram orientadas. Então, aproveitando um erro que eu cometi, demonstrei uma solução aí para vocês. Quando eu volto aqui naquele sketch, ó, o meu item sketch 5, beleza? Eu posso puxar uma cota, óbvio que ele vai dar uma mensagem, mas ele vai puxar uma cota aqui com 25 milímetros. Pronto, simples assim, beleza? Continuando então aqui o processo. A partir de agora, qualquer geometria que eu execute, ele vai representar para mim um ponto de referência. Na versão 2014, se eu não me engano, a Autodesk colocou o comando novo aqui, que seria o item de slot. E qual dessas opções que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse item aqui, ó, slot center point. Beleza? Para quem nunca utilizou, não é tão complicado. Habilito o item então de slot center point, clico no meio daquela linha de referência, ok? Quando eu puxo o mouse, a primeira dimensão ele pede como se fosse a metade do seu elemento. Se naquele caso tem 14, eu vou jogar 7 milímetros. Posso fazer divisão? Pode, é só por 14/2. Mas aqui, ó, 7 milímetros. Quando eu puxo o mouse para cima, ele me pede o diâmetro. Naquele desenho, ele me informou o raio, sendo assim 8 milímetros. Beleza? Tenho agora um slot com exatamente 14 milímetros de comprimento. Essa mensagem porque tem duas cotas, não há necessidade. E esse raio 4 milímetros. Beleza? Ficando aí muito mais prático. Finalizo o sketch. E assim como eu fiz o quadrado, extrusão, elemento por corte, 3 milímetros, está finalizado. Beleza? Próximo passo, eu vou habilitar aqui um sketch nessa superfície e executar os dois pontos desse furo. O primeiro vai estar orientado em relação ao raio, né, da aresta e depois o outro a 55 milímetros para a esquerda. Então aqui está simples, ó. Comando sketch nessa superfície, ele foi ajustado. Faço uma projeção dessa aresta arredondada para pegar esse ponto aqui. E com o comando point, ok, aqui no meu item de sketch, dou um clique em cima dele e eu clico um pouco mais acima. A distância agora não é o problema, tá? Vocês deixam para colocar na sequência. Só tomem cuidado para que o track em relação na vertical esteja ativado, essa linha tracejada que está aparecendo. Se estiver um pouco para a esquerda, toma cuidado, tá? Depois você vai ter que alinhar esse objeto. Então, aproveitando aqui o track, dou um clique em ponto qualquer. Jogo a dimensão agora entre os dois pontos com 55 milímetros. Nada tão complicado. Finalizo o sketch. Ok? Deixa eu só confirmar a dimensão do furo. 6 milímetros sem rosca nem nada. Habilito o comando Role. Beleza? Seleciono a primeira opção Drill Edge, que na verdade é furação, né? Vou colocar sem aqui a angulação, na verdade não vai interferir porque eu vou colocar com a terminação True All, ou seja, ele vai morrer sem nenhuma estrutura, vai passar a peça inteira. Vou deixar habilitada a opção Simple Hole, que é um simples furo, marcar essas duas furações e alterar aqui o diâmetro para 6 milímetros. Simplesmente isso, confirmo com OK e a qualquer momento que você quiser alterar essa furação é só vir aqui na sua árvore de construção. Beleza? Bom, último passo, somente aqui um detalhe, é um chanfro que ele executa em toda a aresta aqui da peça, com 0,5 milímetros a 45 graus. Então aqui ó, é somente habilitar o comando chamfer, ele está junto do fillet, beleza? Colocar a dimensão aqui de 0,5, opa, e aqui vai ser distância, como ele vai pôr as duas dimensões, e selecionar a primeira aresta superior e a aresta inferior, beleza? Clico no botão Apply, finalizo a janela e a nossa peça está concluída, ok? Não foi tão difícil, ok? Espero que vocês tenham entendido. Novamente, peço aqui desculpa pelo primeiro erro que eu cometi, mas é interessante porque aqui eu posso agora ó, modificar as dimensões, ó, 30 milímetros, ok? Aqui vou pôr 80 milímetros. Quando eu volto para a peça 3D, todos os componentes são ajustados automaticamente. Isso evita aí muita dor de cabeça. Então deixa eu voltar aqui para as dimensões reais, conforme o projeto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem esse vídeo para mais e mais pessoas, porque são aulas gratuitas, galera. E quanto mais vocês divulgarem, mais vocês estão me ajudando, ok? Galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e como sempre, o meu fui!